Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Deus abençoe a tua vida, ilumine os teus caminhos e o Senhor te dê discernimento por onde você deve andar, caminhar. Que o Senhor possa mover sobre aqueles que estão enfermos, que estão no leito da enfermidade. Que o Senhor toque agora, meu Deus, essas almas, Pai amado, que oram e intercedem, Pai, por essas vidas que estão acometidas por essas enfermidades, Pai. Em nome de Jesus agora, nós te pedimos pela Tua infinita compaixão e misericórdia. Meu Deus, que mova, Senhor, a favor, Senhor, meu Deus, dessas almas, dessas vidas, livrando elas, Pai, em nome de Jesus, que cesse todo mal agora, que cesse toda ação maligna, que cesse toda praga, meu Deus, que move, Senhor, sobre esta infecção, sobre este mal que está sobre este corpo, em nome de Jesus, que toque agora, Pai, em cada órgão e traga a cura, em nome de Jesus, que Jesus Cristo te cure, que o Senhor te liberte, amém. Glória a Deus. Precisamos estar na oração, porque o justo vive pela fé, meu irmão. O meu justo vive pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos buscar crer que Deus move todas as coisas. Deus move todas as coisas. Deus, ele não precisa do homem para nada. Nós que somos totalmente dependentes de Deus. E nós que precisamos buscar em Deus para que Deus mova todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que o Deus que move, o Deus que toca, o Deus que articula todas as situações dentro do coração do homem, meu irmão, porque Ele é o Deus que coloca o querer e o realizar. E nós precisamos estar entendendo isso. Amém? A palavra de Deus, ela diz para a gente andar com prudência. Ser prudentes em todos os nossos caminhos. Então nós precisamos ter essa prudência, meu irmão. Algumas mensagens minhas, eu já até descrevi. Davi, ele andava com prudência no meio do povo. Glória a Deus. E nós temos que andar com prudência no meio de todos os homens, meus irmãos. Aleluia. Não podemos ficar embaraçado com nada. Nós não podemos viver no meio da confusão, no meio da contenda, no meio da maledicência. Por isso que os homens vão de mal a pior, por causa dos sentimentos. Há uma guerra no sentimento dos homens, mas o Senhor nos chamou para a paz. Sem santificação, ninguém verá Deus, como está lá no livro de Hebreus. Aleluia, Hebreus 12. Sem santificação, meu irmão, nós não podemos ser tribuladores, nós temos que ter paz. Eu tenho falado, quando Jesus, ele diz lá em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vão admedir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou dirás a teu irmão, deixa tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Nós temos dentro de nós esse sentimento de julgar, amém? Estamos julgando sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu digo que muitas situações são estabelecidas dentro de dogmas ou de religiosidade, porque a evidência da religiosidade sempre esteve no mundo e ela está cada dia mais alargada no mundo. Só que acaba trazendo este jugo em cima das pessoas. O jugo. As pessoas julgam muitas pessoas pela aparência, pelas situações. Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E nós, como servos de Deus, não estamos aqui para julgar, mas para salvar as almas, no qual o Senhor
nos condicionou para irmos e pregarmos o reino de Deus, pregarmos a sua justiça, pregarmos o arrependimento para que os homens saiam do pecado. Se nós vamos pegar quantas situações, eu digo que Deus é um Deus tremendo. Deus é um Deus que quer preservar o homem talvez de um modismo, talvez de uma sensualidade ou da vaidade, mas também não podemos usar certas situações para julgarmos as pessoas. Então é normal esta condição que os homens usam, que é anormal para com a palavra de Deus. Nós temos que viver na palavra de Deus e não ser levado pelos nossos impulsos humanos e pelos nossos sentimentos humanos, meus irmãos. Hoje, até o distanciamento, mas as igrejas, em um certo tempo, elas tinham esse dogma pesado de usos e costumes, que até por um certo ponto preservava muitos irmãos exatamente de estar se expondo sexualmente ou trajando situações que expunham a sua sensualidade. Mas de outro lado, meu irmão, quando alguém não estava vestido conforme as vestes da igreja, era tido como pecador. Então, meus irmãos, é muito julgo que não está no exterior, mas está no interior. E nós precisamos observar, meus irmãos, para não ficarmos julgando as coisas. Muitas vezes estamos falando mal, condenando, estamos tentando tirar o cisco do olho dos outros, mas estamos com uma trave entalhada em nossa vida. Então, meus irmãos, não podemos ficar julgando ninguém para que não sejamos julgados. Então nós precisamos observar muito, meus irmãos. O mundo pode estar indo de mal a pior, as pessoas podem estar indo de mal a pior, mas não compete a nós falarmos mal de quem quer que seja. Não compete a nós julgarmos a quem quer que seja, meu irmão. Glória a Deus. Se eu ver o meu irmão no pecado, eu vou até ele, conversar com ele, expor as escrituras a ele, que aquele caminho que ele está andando é um caminho errado e aquele caminho pode levar a uma morte espiritual. Eu não vou lá julgar ele, eu vou expor o caminho que ele está andando. Então, todas as vezes, meus irmãos, que nós expomos alguém com juízo, com condenação, meu irmão, nós estamos praticando coisas piores, muito piores. O problema não é só aquele que peca, o problema também é aquele que julga. Tanto aquele que peca e aquele que julga estão na mesma condenação, meu irmão. Então nós precisamos tomar cuidado com tudo que nós fazemos, com tudo que nós falamos e com todo o nosso sentimento. Não pode brotar sentimento mal dentro de nós, meus irmãos. Não pode ter sentimento maus dentro de nós. Nós temos que ser uma fonte de águas vivas, nós temos que ser uma fonte de paz, temos que ser uma fonte exatamente para que olhamos as pessoas do pecado, no erro, precisamos não julgá-las, mas levar uma palavra de salvação. Glória a Deus. As pessoas estão no pecado, não é para botar mais lenha na fogueira, meu irmão. Pelo contrário, nós temos que ser aqueles que levam a água para apagar o fogo. Esse é o papel do cristão. Glória a Deus. Nós não podemos ser levados por essa ideologia humana, meus irmãos. O problema é que estão misturando o cristianismo com o mundo. Então, não tem como você viver meio termo, meio cristianismo. Nós temos que viver na íntegra do evangelho, na íntegra. Jesus ainda chama atenção em Mateus 7, ele diz que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, que estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo a um homem insensato
que edificou sua casa sobre areia. Desce a chuva e correm os rios, assopram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a edificação espiritual na vida do cristão não é abalada por nada. Não é abalada por vento, não é abalada por tempestade, não é abalada pelas situações que estão acontecendo no mundo, ou quando somos atingidos, somos afrontados. Jesus está dizendo que quando você está edificado pela sua palavra, com prudência, pode passar por situações tenebrosas na sua vida, mas você vai ficar firme, meu irmão e minha irmã. Mas aqueles que são insensatos, ouvem a palavra do Senhor e não as cumprem, é como o homem que construiu a sua casa na areia. Eu quero que você entenda, meus irmãos, quando Jesus diz que muitos estão sendo chamados, muitos são chamados e poucos escolhidos, meus irmãos, aí que está o segredo. Porque nós vemos que o que cresce cada dia mais no meio evangélico, nós vemos muitos estão tomando a profissão de fé. Então, há uma conversão exatamente de um grande chamado, mas poucos realmente têm se transformado pelo Evangelho. Poucos têm se transformado pelo Evangelho. Porque onde é um cristão, meu irmão, edificado na palavra de Deus, tem que ter paz, tem que ter harmonia. Da palavra de um cristão edificado na palavra de Deus, da sua boca não sai palavra torpe, não sai mau juízo, não sai condenação, meu irmão. Pelo contrário, ele foge da aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. Quem nos guia é Deus. Nós só temos um pastor, glória a Deus, e nós só temos uma cobertura espiritual, que é o Espírito Santo de Deus. Eu digo, meu irmão, quando a sua vida está edificada sobre a rocha, na palavra de Deus, a unção do Espírito Santo que desce sobre a tua vida, glória a Deus, ela edifica, ela te dá cobertura. Mas o que acontece? A maioria não edificam a sua vida na palavra, não tem essa cobertura espiritual pelo Espírito Santo, andam na sua natureza carnal, nas suas razões, nas suas motivações, na sua teimosia, nas suas razões, meus irmãos. Aí vai andar na carne, e a carne milita contra o Espírito, meu irmão. A carne milita contra o Espírito. O homem natural, meu irmão, ele contende com tudo aquilo que é de Deus, porque a sua natureza é má, é carnal. Nós temos que fugir de toda esta aparência que está aí, meus irmãos. Infelizmente, a gente decaiu e estamos decaindo por uma avalanche que carregou exatamente com uma ideologia humana, um monte de homens que se dizem cristãos evangélicos, pervertendo, batendo boca, discutindo, nunca se viu. Quando o homem está na carne, ele briga, tem desavença. Meus irmãos, o corpo de Cristo ele tem que ser unificado. Um só corpo, um só coração, um só pensamento, um só propósito, um só Senhor, um só batismo, meu irmão e minha irmã. Se é essa que entra no meio do corpo de Cristo. É o maligno, meu irmão. Nós não somos dirigidos pelo maligno, nós somos dirigidos pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, quando ele vê o lobo, ele larga, meu irmão. Nós vemos aí que muitos estão guiando pelos mercenários da vida, que quando o lobo vem, meu irmão, eles largam os rebanhos, e os rebanhos ficam dispersos, batendo cabeça, sem pastor, ovelhas perdidas, andando na sua intuição carnal. Mas aqueles que são guiados por Deus, meu irmão, aqueles que são guiados pela palavra de Deus, aqueles que têm pastor, porque aqueles que são guiados pela palavra de Deus, ele tem pastor. Glória a Deus, o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor nos guia por águas tranquilas, por pastos verdejantes. Aleluia, temos paz, temos harmonia, ainda que o mundo esteja em guerra, ainda que tudo, o Senhor diz para a gente não ficar afligido,
por aquilo que está acontecendo, por aquilo que vai acontecer no mundo, porque é necessário que muitas coisas aconteçam. Mas o Senhor diz: tende a minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. O problema do homem, ele está tão insensato que ele está tentando buscar uma paz no mundo, meu irmão. Ele está tentando buscar uma segurança no mundo. Meus irmãos, a nossa segurança vem de Deus, a nossa paz vem de Deus. Deus tem que edificar a nossa vida, meu irmão. Não adianta você tentar buscar edificação no mundo. A nossa edificação não vem por líderes humanos, meu irmão. A nossa edificação não vem por líderes humanos. O nosso reino é espiritual. Glória a Deus, a nossa transformação, o nosso ser é um ser que tem que viver em juízo de Deus, não humano, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, nós precisamos ser transformados. Até quando este povo vai andar cego, insensato, sem entendimento, sendo destruído? Meu irmão, porque vão de mal a pior. Não é pela imposição, não é por força que nós conseguimos as coisas. É pelo poder de Deus, é pela glória de Deus. E quando Deus está nas nossas vidas, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Ele nos guia, meu irmão. Ele vai nos guiando por águas tranquilas, Voltando em Hebreus 12, portanto nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Precisamos deixar todo embaraço, tudo aquilo que embaraça, meu irmão, os embaraços da vida, as controvérsias da vida, as confusões da vida, meu irmão. Isso é tudo um jogo maligno de Satanás que deixa as pessoas batendo cabeça, amarram a vida das pessoas, trazem toda esta confusão, toda esta agitação. Mas nós que somos de Cristo, meu irmão, não deixamos exatamente essas águas e este lamaçal nos envolverem. Pelo contrário, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, lavados por este manancial de águas limpas que o Senhor faz fluir. Glória a Deus, porque aqueles que creem nas palavras do Senhor, o próprio Senhor Jesus diz que fluiria de dentro de nós águas vivas. Amém? Nós temos que ter esta unção de águas vivas dentro de nós. E quando as águas vivas estão dentro de nós, não há dolo, não há mágoa, não há tristeza. Meu irmão, glória a Deus, porque nos entregamos a Deus, esperamos de Deus, somos guiados por Deus, e é isso que você precisa aprender, ser guiado por Deus, meu irmão. No mundo tereis aflições, as aflições do mundo, meu irmão. O mundo só tem aflição. Vivemos num mundo de aflições, meus irmãos, por causa da perversidade do pecado, por causa das ações do diabo, meus irmãos, que inflama os corações dos homens. Mas os homens não entendem. Ou você é guiado por Deus, e tem a unção de Deus, e tem a palavra de Deus dentro de você, para andar em toda bondade, em toda longanimidade, em amor, ou você vai ser influenciado pelos dardos inflamados do maligno, na natureza carnal, na natureza pecaminosa, uma natureza que sente mal, sente ódio, sente rancor, sente inveja, que traz divisão, que traz contenda, que traz juízo, que traz o jugo, que julga todo mundo. Jesus não chamou você para julgar. Jesus não chamou você para falar mal do teu vizinho, nem do teu irmão da igreja, nem da tua mãe, nem do teu pai, nem do governo, nem do presidente, ou quer que seja, meu irmão. Aprenda uma coisa. Mesmo que alguém cometeu algum pecado, Deus não chamou você para julgar, nem para falar mal, nem para continuar condenando. Então, meus irmãos, o juízo pertence a Deus, não a nós. Então, nós precisamos deixar as coisas na mão de Deus. Aleluia. Amém? Tá certo que quando os homens cometem erros, eles têm que pagar pela justiça, meu irmão. A justiça foi o próprio Deus que estabeleceu para que os homens realmente fossem julgados pelos seus maus
atos. Então eles precisam ser levados à justiça. Mas não cabe nós continuar condenando, meu irmão. Eu quero que você entenda todas as situações que Deus nos trouxe para pregarmos a salvação das almas, não a condenação. Eu quero que você faça uma análise em você e se pegue quantas vezes você fica pensando mal de alguém ou falando mal de alguém. E eu quero que você também faça essa análise em você e quantas vezes você se pegou: eu preciso pregar o evangelho, eu preciso agir com juízo e com justiça, glória a Deus, eu preciso exatamente me esforçar para buscar aqueles que estão necessitados, desamparados, eu preciso me envolver no corpo de Cristo, eu preciso ser um instrumento útil de Deus. Eu digo que a maioria ainda vai ficar na primeira etapa, porque estão carregados ainda de uma natureza humana que precisa ser transformada para um juízo perfeito, que ande sensatos pela palavra de Deus. Meu irmão, é tempo de examinar a cada um de nós. Precisamos sair deste mundo que contamina, deste mundo que influencia. Não podemos ir pela maioria, não, meu irmão. Nós temos que realmente parar e ir pela palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, nós estamos vendo e continuo falando que as pessoas não basta professar o nome de Cristo e ser um frequentador de culto evangélico, meu irmão, mas ela tem que ser edificada espiritualmente. Nós temos que ser edificados espiritualmente pela palavra de Deus. E não só ouvinte da palavra de Deus, mas praticante da palavra de Deus. Porque nós só vamos ser regenerados se nós cumprirmos a palavra de Deus dentro de nós. Porque a palavra é para ser colocada dentro dos nossos corações e praticarmos ela para que tenha efeito na nossa vida, meu irmão. Porque aquele que falava mal não vai falar mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que tinha pensamentos malignos com o seu próximo não vai ter mais. Meu irmão, todo pensamento que você pensa mal do teu próximo é pecado, é maligno. Nós não podemos pensar mal do nosso próximo, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos, aleluia. Olha, o Senhor examina o teu coração. Não pode deixar você achar normal, você se pegar toda hora pensando mal, sentindo mal, tendo ódio, tendo raiva, tendo ira, tendo revolta. Não, meus irmãos, isso não é de Deus. Um coração puro é um coração de amor, é um coração de misericórdia, é um coração de perdão. Deus te chamou para perdoar. Deus te chamou para ser cheio da presença do Espírito Santo. E eu digo, meu irmão e minha irmã, que muitas das enfermidades que estão sobre os homens e muitas das suas aflições estão exatamente por falta de prudência. Por falta de prudência. Porque na habitação do justo não habita a maldição, mas a maldição habita na casa do ímpio, meu irmão. Então precisamos fechar a brecha e andar pela fé, andar pelo poder de Deus. Meu irmão, é tempo de você realmente viver uma íntegra na palavra de Deus, debaixo da unção poderosa da mão de Deus, aleluia, glória a Deus. É tempo de renovação, não é tempo mais de você dar ouvido, meus irmãos, essa parafernália que está aí, essa parafernália virtual que está aí, meus irmãos, enchendo os ouvidos dos homens com tanta doutrina, com tanto ensinamento. Os homens aprendem e nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, o evangelho é tão básico, tão simples. É ouvir as palavras do Senhor que estão nas escrituras sagradas, meus irmãos. Tem tanta gente procurando buscar atalho. Agora eu vou comprar um livro de tal nome, um livro de tal, vou ler ali, e aquele livro vai me transformar. Aquele livro ali, eu vou, olha agora, o livro da fé, vou comprar o livro da fé, realmente, aquele vai ter a varinha mágica ali. Meu irmão, nós somos realmente convertidos pela palavra de Deus, convertidos pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito de Deus não habita em nós, meu irmão, em vão nós fazemos todas as coisas. Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Quem edifica a nossa vida é o Espírito Santo.
Quem nos dá os dons é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em ti, eu e meu Pai nos manifestaremos e faremos morada. O Espírito Santo vem morar. O Espírito Santo vem nos fazer templo dele. Mas a nossa casa precisa estar varrida e adornada. Nós precisamos tirar, varrer, limpar. Precisamos levantar o altar que está derrubado. Nosso altar espiritual está derrubado. É tempo de levantar o altar. Vou tirar tudo aquilo que contamina o altar do Senhor. Vou tirar os ídolos. Vou tirar a vaidade. Vou tirar as confusões. Vou tirar esse juízo que eu faço das pessoas. Vou tirar esse sentimento mal que eu sinto ainda pelas pessoas. Vou tirar tudo isso que contamina todo o meu altar, todo o meu ser. Quero ser esse ser prudente que anda na palavra de Deus. Eu quero sentir essa unção de Deus. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Glória a Deus, aleluia. É isso, meu irmão, é tempo de descontaminar. Não seja contaminado pelos rumores humanos, meus irmãos, por essa ideologia humana, mas enxertado pela unção do Espírito Santo, pela palavra, porque quando a palavra está dentro de você, eu digo, a oração de um justo tem muitos seus efeitos, meus irmãos. Você não precisa de um país todo orando para não acontecer nada. Aleluia, a oração do justo tem muitos seus poderes. Glória a Deus, aleluia. Não é a maioria que vence, mas é o poder de Deus que move todas as coisas, meu irmão. É o poder de Deus que move todas as coisas. E nós vivemos da obediência do Senhor. Vivemos por aquilo que Deus tem estabelecido, porque se Deus estabelece as coisas, quem é o homem para contender ou para rejeitar? Vamos ficar na obediência do Senhor, vamos ficar cheio desta unção poderosa de Deus, vamos quebrar todo o jugo do maligno, meu Pai, contra a verdadeira igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a verdadeira igreja. A verdadeira igreja, meu irmão. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E os olhos do Senhor estão sobre os seus santos, sobre aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, sobre aqueles que saíram das contaminações humanas, sobre aqueles no qual o Senhor é Deus, aleluia, e os guia em todos os lugares. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua bênção já está estabelecida sobre as nossas vidas, meu Pai. Glória a Deus, porque tu és o Deus que livra, Senhor, os teus justos. Tu és o Deus que move e traz sobre a vida deles, Senhor, esse discernimento, esta visão. Tu és o Deus que quebra toda a ferramenta, todo documento preparado contra as suas vidas, Pai, e não prosperará em nada, Senhor. Tu és o Deus que vai à frente, quebrando, Senhor, toda essa afronta do adversário e derrubando, Senhor, toda ação do mal. Abençoa eles, abençoa, Pai amado, os seus celeiros, abençoa as suas vidas, os trabalhos das suas mãos, Pai amado, faz eles prosperarem em tudo, Senhor, guia eles, Senhor, por águas tranquilas, Senhor, por pastos verdejantes, e que a sua bênção esteja sobre as suas vidas todos os dias, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ficando por aqui, vai lá no mural, glorifica o nome do Senhor, amém. Somos de Deus, somos do bem. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.